Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre a questão da confiança e da desconfiança. Nós vivemos num mundo em que o discurso oficial é que devemos todos confiar no próximo até prova em contrário. Confiar nas pessoas até prova em contrário. Você sabe que quanto mais eu penso, quanto mais eu vivo, mais eu concluo que a gente deveria raciocinar exatamente do modo inverso. O ideal seria desconfiar de uma pessoa até prova em contrário. Ou seja, vamos ver se eu consigo desenvolver um raciocínio que justifique essa desconfiança como um sinal de sabedoria, como um sinal de uma coisa útil e intrigante e eventualmente até conveniente, mais do que a questão de você ingenuamente confiar na outra pessoa. Eu penso assim, mais ou menos metade da humanidade é confiável, metade da humanidade não é confiável. Então, a rigor, existe 50% das pessoas não confiáveis, ou seja, pessoas que não têm um freio interno que faz com que elas sejam previsíveis, ou seja, pessoas que às vezes se comportam dentro de certos limites, só por medo de punição, por medo ou por vergonha, ou por medo de algum tipo de ser pega em uma situação desagradável, etc. E, portanto, não são pessoas 100% confiáveis, são pessoas que agem, às vezes, de acordo com certos princípios, mais por prudência do que por valor moral interno, né? Prudência quer dizer por medo, para não cair, vamos dizer assim, em contradição, ou para não ter que se submeter a uma cadeia, a algum tipo de punição. Se o indivíduo, por exemplo, confiar até prova em contrário, então ele está com a outra pessoa numa sala, e essa pessoa, ele vai no banheiro e deixa lá a sua pasta com a sua carteira. Se esse indivíduo não for confiável, é evidente que isso é um exemplo extremo, quase sempre a gente está falando de confiar ou desconfiar em situações ou de namoro ou situações profissionais mais sofisticadas. Mas se o indivíduo, por exemplo, não for confiável, você sai por alguns minutos, quando você volta, já o indivíduo roubou ou já levou a sua carteira embora. Então a confiança, até prova em contrário, te custou uma carteira, ou seja, você pagou caro por esse confiar até prova em contrário. Se a gente se partir do princípio inverso, de que é melhor desconfiar até prova em contrário, talvez fique muito mais interessante, porque, em princípio, se eu tiver que deixar a sala com alguém que eu não sei ainda se é confiável ou não, eu vou levar embora a minha pasta ou a minha bolsa, porque eu não sei se essa pessoa vai ou não aproveitar aqueles minutos sozinho para vamos dizer, valer disso para chegar perto das minhas coisas e, eventualmente, tirar algum tipo de vantagem. A desconfiança me garante de não ter um prejuízo inicial, porque o indivíduo que confia até prova em contrário, se a prova for em contrário, ou seja, que o indivíduo não é confiável, quando ele for virar desconfiado, ele já foi roubado de alguma coisa, já foi traído, já foi, vamos dizer, vítima de uma deslealdade da outra pessoa. Quer dizer, até certo ponto, ele vai pagar caro por esta confiabilidade. Quando eu falo 50% das pessoas não são confiáveis, é mais ou menos essa a proporção mesmo, porque metade da humanidade é mais para egoísta, não tem sentimento moral introjetado, não tem valores muito sólidos dentro de si e se comportam dentro de certos limites, como eu disse, mais por prudência ou por medo do que realmente por convicção. Então são pessoas que em qualquer situação um pouquinho mais difícil ou em qualquer momento de maior adversidade, elas agem contra o interesse da gente. E às vezes são muito mais espertas do que isso e elas se fazem confiáveis, ou seja, elas passam a ideia de serem pessoas do bem, passam a ideia de serem pessoas confiáveis, vendem essa imagem e a gente às vezes meio que ingenuamente aceita isso com facilidade para que depois elas se valham da nossa ingenuidade para obter benefícios indevidos. Então, é sempre mais interessante ser desconfiado. Costuma ir mais longe na vida, costuma dar mais certo na vida quem não subestima os perigos, quem não acha que é tão grave a gente ter uma desconfiança prévia em relação ao ser humano, quem sabe que o ser humano não é essa figura tão bondosa, tão legal quanto a gente gostaria que fosse.
né? E principalmente, quem não age tomando o outro à sua imagem e semelhança. Quer dizer, se eu sou um cara legal e sou um cara confiável, então eu partir do princípio que as outras pessoas são assim, é um erro grosseiro, porque, na verdade, existem diferentes tipos de pessoas. E as pessoas não confiáveis, evidentemente, elas não se mostram como tal imediatamente. Então é preciso um pouco mais de tempo e de convívio para a gente chegar a perceber que elas não são tão legais. E temos que ficar bem atento a todos os detalhes que definem confiabilidade ou não. A pessoa não confiável mente uma coisinha aqui, outra ali. A pessoa não confiável promete umas coisas e não cumpre. A pessoa não confiável, às vezes, é desleal em pequenas coisinhas que parecem irrelevantes. A pessoa não confiável, vamos dizer assim, nem sempre é tão leal quando namora, por exemplo, do ponto de vista erótico. Então, a pessoa, vamos dizer, tem sinais que às vezes é meio estourado, meio agressivo, não tolera bem frustração e contrariedade. Por exemplo, todo indivíduo que lida mal com frustração e contrariedade, diante de uma tentação muito forte, cuja renúncia seria uma contrariedade muito grande, ela periga de não resistir e de fazer as coisas, mesmo que sejam em prejuízo da gente. Então é preciso sempre muito cuidado, sempre muita atenção, é sempre melhor desconfiar até prova em contrário. Bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, acompanhe toda semana ou quase toda, temos novidades por aqui. Até a próxima.